Você sabia que a geração que nasceu depois de 95 é a geração mais ansiosa da história? E isso não é à toa. Esse momento está intrinsecamente ligado com a chegada dos smartphones e a internet e rede social a todo momento. Hoje eu quero trazer para você o debate sobre esse tema baseado numa obra do Dr. Jonathan Haidt, formado em psicologia social. Hoje nós vamos falar da geração ansiosa. Fica comigo até o final porque tem solução para esse caso, para eles, para mim e para você. Se liga aí. Antes de mais nada, se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo e hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, tá? Segue aqui nas redes sociais, tem Instagram, tem TikTok e tem, claro, aqui o YouTube para a gente poder falar sobre esse e outros temas bastante relevantes. A obra que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje é A Geração Ansiosa, escrita por Jonathan Haidt. A primeira indagação que Jonathan deixa para a gente aqui é: será que não estamos super protegendo os nossos filhos no mundo real e subprotegendo nossos filhos no mundo digital? Aqui Jonathan até começa o livro fazendo um paralelo, como se as crianças e os adolescentes atuais tivessem que viver em outro planeta, com outra sociedade, outros costumes, outro comportamento, se nós, os pais, deixariam essas crianças irem. Claro que a resposta é não. Se a gente não sabe para onde vão, como que é lá, provavelmente não vai rolar. Mas por que nós permitimos tanto que eles naveguem pela internet, que é um mundo aberto, que é um costume totalmente diferente, sem que a gente tome o devido cuidado? Jonathan defende no livro que essa geração ansiosa teve um grave problema em relação à ansiedade e depressão, automutilação, fim da própria vida, justamente baseado no uso indiscriminado de internet e rede social. E ele aborda aqui, entre esses temas, o problema disso, pois a geração anterior, que são os millennials, né, os que nasceram ali na década de 80, eles não passaram pela puberdade conectada. Ou seja, o psicólogo levanta aqui algumas informações relevantes para o nosso desenvolvimento. Ele defende o seguinte: a primeira infância, a segunda infância, ela é importante para a criação de ferramentas que a gente vai conseguir desenvolver para enfrentar a vida adulta. Então é muito importante que as crianças tenham uma série de brincadeiras, uma série de socializações entre elas, para que elas consigam desenvolver as aptidões, né? Os desejos, desenvolver as frustrações, e talvez o celular esteja privando bastante esse momento. E na puberdade, que é dos 9 aos 15 anos, é onde o barato fica louco, porque é a parte que você começa uma emancipação dessa criança do seio familiar, vamos colocar dessa forma, e ele começa a desbravar o mundo com as ferramentas que ele desenvolveu até ali. Então ele está passando por um processo de transformação em que ele já não se reconhece como criança, mas ainda também não é um adulto. Então essa puberdade, né, essa pré-adolescência, início da adolescência, ela é muito importante que a criança tenha um desenvolvimento social, né, no mundo real, pautado no convívio com as pessoas, baseado em frustração, escolhas, moralidade, tudo isso é feito ali. O problema da rede social, gente, quando a gente fala de rede social, ela é bom porque ela é uma rede de sociabilidade também. Mas de forma digital, ela tem algumas travas, ou seja, algumas coisinhas que não ajudam no desenvolvimento cognitivo dos pré-adolescentes e dos adolescentes, inclusive. O que o Jonathan defende aqui? Que essa fase da puberdade ela é tão importante para você desenvolver que a internet ela mostra um ambiente totalmente contrário de uma sociedade comum. Então, por exemplo, se eu estou na rua, eu não vou sair por aí falando aquilo que eu acho das pessoas, arrumando briga à toa, né, abusando da minha liberdade de expressão, causando danos por aí, num convívio tóxico. Eu tenho que respeitar o direito do outro, o espaço do outro, a liberdade do outro. O que a internet prega é algo muito mais individualizado. O eu primeiro, a minha foto, o meu like, o meu stories, vocês têm que gostar de mim. E isso casa com a fase da adolescência prejudicial para eles. Por quê? Nessa fase da adolescência, as pessoas querem ter destaque, querem ser bem vistas, querem ser admiradas, querem ser inteligentes o suficiente para que as pessoas admirem a inteligência, admirem o corpo físico, admirem as ideias, como ele é engraçado, como ele é espontâneo. E se eu precisar esculachar alguém na internet e isso me traz mais like, olha o tipo de ferramenta que eu estou desenvolvendo. Uma ferramenta que no mundo digital a gente tem uma ética totalmente diferente do mundo virtual, justamente por isso. O mundo físico ele é totalmente diferente do mundo digital. O que a gente faz no digital muitas vezes é diferente do que está aqui. Um dos principais impactos que Jonathan defende no livro é por culpa dos pais que têm uma super proteção em relação aos seus filhos.
não deixam mais saírem sozinhos, não deixam mais brincarem com outras crianças que às vezes não conhecem, né? E isso, para quem nasceu na década de 80 como eu, era café com leite, né? Você tinha ali os seus 8, 9 anos, você já ia para a escola sozinho, junto com os amigos, você já brincava na rua sem a supervisão de seus pais, isso era algo muito comum. Mas se você conversar com os pais de adolescentes hoje, a primeira coisa que vem na mente ou que vem no diálogo é: hoje em dia o mundo é muito perigoso. É muito perigoso acontecer alguma coisa com ele. mas às vezes é necessário que a criança tenha o seu espaço, né? E o que o Jonathan coloca aqui, que ele aborda esse momento, por que os pais ficaram desse jeito? Teve uma crescente no número de programas e telejornais que tratam sobre a violência no mundo todo. Aqui no Brasil nós temos um programa tipo Cidade Alerta, Linha Direta, programas jornalísticos criminais que mostram todos os dias as atrocidades acontecendo ao redor do mundo. Então a pessoa que vive assistindo aquilo ali, ela faz um retrato do mundo e ela acha que a atualidade é daquela forma. Que se a criança for na padaria comprar um pão, ela pode tomar um tiro numa bala perdida porque ela viu no programa ontem que lá no interior do Rio de Janeiro aconteceu. Então a gente torna imediato aquilo que a gente enxerga na TV. E aí com a internet, as páginas que eu sigo, a bolha que eu estou inserido, também traz as mesmas informações e faz com que eu ache que a minha sociedade é a mesma que eu vejo nas redes sociais. Então os pais ficam pilhados, com medo, enquanto isso as crianças não conseguem desenvolver. E para a proteção dos filhos, os pais preferem o quê? Que ele esteja dentro de casa, seguro fisicamente. Mas, momento algum, os pais se preocupam com quem o filho está conversando, quais as páginas que ele está acessando, quais os vídeos que ele está assistindo, quais os sites que eles estão entrando, quem está abordando ele, o que eles estão fazendo. Então a gente tem ainda muito a aprender como educadores de um futuro digital, porque nós estamos na adolescência da internet justamente por trocar a roda do carro com o carro andando. Ninguém parou para ensinar quais as diretrizes, né? A gente deve lembrar sempre que os desenvolvedores das plataformas, né, tanto das redes sociais quanto de sites e outras coisas, eles buscam o quê? O tempo. Então, quanto mais tempo seu filho estiver aqui comigo, melhor, porque eu ganho mais com mais anunciantes, com mais propaganda, e aí eu começo a moldar a vontade do teu filho baseado na minha propaganda. Os principais problemas que Jonathan levanta no livro aqui, em relação às meninas, são problemas de ansiedade, depressão, distorção de imagem, traz um comparativo ou uma busca por atender um padrão que não necessariamente é o dela. E aí as meninas sofrem muito por conta de rede social, os meninos menos, porque eles viciam em jogos, muito mais fácil que as meninas, porque o propósito dos meninos é outro. O propósito é fazer algo marcante. Não necessariamente preciso que admirem a minha aparência, mas eu preciso ter uma moral, né? Eu preciso ser o cara, eu preciso ser o ponto de referência, o ícone em relação àquilo. E para isso, fazem o que for preciso. Assim como as meninas fazem muitas vezes o que é preciso para ser admirada, para ser um ícone de beleza, para ser um ícone de destaque. E as meninas acabam apelando para uma sexualização, às vezes precoce, e os meninos para uma violência e uma falta de empatia com tudo que é diferente, com tudo que atrapalha, e o problema dele também precoce. Então ambos, meninos e meninas, sofrem muito privação de sono, privação social, fragmentação da atenção e vício. E aí vão para a escola. A privação do sono, principal, né? Os alunos, no meu caso aqui, que eu estou dando como exemplo, dormem tarde porque ficam no celular, vendo séries, filmes, rede social, sei lá, muito acabados, morrendo de sono, porque escolheram passar a madrugada fazendo algo ali, às vezes até deitado na cama, mas sem dormir. Essa privação do sono, ela afeta diretamente o desenvolvimento cognitivo, a falta de atenção, né? Problema de socialização e também busca, né? Quando eu percebo que os alunos estão acordados, que já estão parecendo zumbis, eles buscam os prazeres imediatos. Então começa a querer jogar no celular, querer comer besteira, querer conversar ou voltar a dormir no meio da aula. Então você não está com seus níveis de energia balanceados e uma coisa vai afetando a outra. E é um efeito cascata em que depois chega no fim do dia, ele está disperso, porque ele passou o dia todo tentando trazer energia, tentando trazer motivação para seguir. E aí onde que desperta? 8, 9 horas da noite. E ele segue o ciclo de novo de dormir de madrugada para acordar cedo. Estou dando um exemplo aqui extra do que está no livro, porque isso é o que eu vejo na prática. Que isso gera uma ansiedade. Lembrando que a ansiedade não necessariamente é algo ruim, nos prepara para um desafio que vai vir. Só que se a ansiedade é acionada todos os momentos, você gera uma angústia constante, porque o seu corpo está se preparando para um combate que nunca chega. Vamos colocar dessa forma. E aí você tem descargas, né, químicas no corpo que faz você ficar mais estressado, depressivo, nervoso. É isso os efeitos da ansiedade. Para o autor aqui,
para ele, de acordo com as pesquisas que foram feitas e os danos que foram causados, smartphone para os filhos, o ideal seria só a partir dos 14 anos. Rede social a partir do 16, não só por conta do desenvolvimento cognitivo, que eu falei aqui, o desenvolvimento social, a atenção, mas também para que consiga ter tempo de desenvolver as ferramentas necessárias. Hoje, muitas empresas que desenvolvem aplicativos de celulares colocam lá que o uso só pode ser acima de 13, 14, 15 anos, vamos colocar assim, e aí coloca lá, clique aqui para provar que você tem mais de 13 anos. E às vezes a criança tem menos que isso. Às vezes pouco sabe ler, mas já tem um perfil em rede social, que é totalmente nocivo, porque aquela rede social, ela está se isentando da responsabilidade e jogando para a criança. Falando o quê? Eu perguntei se você era maior de idade, você está me falando que você é. A responsabilidade é sua. A gente sabe que não é assim que funciona. Então assim, deveria ter algo um pouco mais restrito, um pouco mais burocrático para permitir que um perfil fosse feito por uma criança, que é só ticar lá termos e condições e você já consegue a aprovação. Uma solução que talvez as escolas possam abordar seria essa proibição dos celulares, porque incentiva também, né, a socialização entre as pessoas, né? Se você está num lugar, perceba, às vezes você está conversando com alguém e se o assunto minimamente não te interessa, por fração de segundo, a tua mão já vai no bolso, pega o celular para ver se chegou alguma notificação. Porque o celular está toda hora tirando você do mundo real e jogando para lá, através de notificação, através de um post que você faz e fica ansioso para ver se quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, e isso faz mal. Então a escola priva o aluno do celular para que ele consiga socializar melhor. Inclusive, uma das soluções que o autor apresenta aqui seria 2 intervalos. Um intervalo só para que a criança, eu falo criança, estou envolvendo criança e adolescente, tá? Só para a criança consiga se alimentar, intervalo breve, 20 minutinhos ali, e um outro intervalo de mais 20 minutos para eles socializarem, brincarem, desenvolverem brincadeiras no tete-a-tete, no ao vivo, né? Porque 20 minutos para você fazer um intervalo em que as crianças têm que socializar, brincar e comer, é muito pouco, ainda mais em escolas em períodos, às vezes das 7 da manhã até quase 1h da tarde. 20 minutos de intervalo é muito pouco. Outra solução pautada pelo autor seria as empresas, junto ao governo, desenvolverem essas travas, né, para que os adolescentes usem menos as redes sociais. É claro, né, que para que as empresas desenvolvedoras tentem fazer algo nesse sentido, tem que ter lei, né? Porque para as empresas é muito interessante que continue esse consumo desenfreado de rede social, porque é a partir de lá que as pessoas estão moldando a vida nos dias de hoje. E se você acha que é fácil essa questão, vamos pensar nós aqui, né? Imagine você, quantas vezes você foi dormir, pegou o celular para ver só para responder uma mensagem e de repente você viu que já se passou mais de hora e você estava preso lá. Você, como um adulto consciente, sabendo das suas responsabilidades, já aconteceu isso muitas vezes, tenho certeza. Agora imagine um adolescente que está começando a vida adulta, vamos colocar assim, se não é muito mais atrativo a vida virtual. Então, quais as travas de responsabilidade individual ele vai ter numa idade que não desenvolveu as ferramentas quando deveria ter desenvolvido? Em resumo, é isso. Super proteção na vida física, subproteção na vida digital, muito celular e internet quando ainda não há tempo, ainda não é tempo, né? Vejo muitos amigos e pessoas próximas com crianças já com perfis em rede social, já vejo utilizando de forma indiscriminada. Aquilo ali não é um lugar para crianças, né? Tanto que tem as políticas para você abrir uma conta nova, ela fala justamente disso. Esse ambiente não é isso, mas a gente coloca lá termos e condições, check, eu concordo. E aí você está se responsabilizando. E a gente tem um mundo aberto de maldade também, toda conectada com rede social. Então lugar de criança, lugar de pré-adolescente, adolescente, não é em rede social 24 horas por dia. Vamos ficar de olho, nós somos responsáveis, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma sociedade melhor. Tudo que você puder fazer na sua vida de forma física, ativar o seu corpo, mexer no seu dia a dia, fazer algo produtivo com as tuas mãos, de forma artesanal, seja um trabalho, seja uma academia, seja uma caminhada, um esporte, seja visitar alguém para tomar um café, faça. Não se prende em rede social. É destrutivo para todos, tanto para a pessoa que está vivendo, quanto para a família que convive. E reitero o meu convite aqui para que você leia A Geração Ansiosa e você vai tirar ótimas conclusões fora desse caminhão de coisas que eu apresentei para você aqui. Você concorda com Jonathan Haidt? Sabe que o negócio está piorando? Dá para despiorar? Quais as soluções? Coloca aqui no comentário para mim o que você achou de todo esse caminhão de informação e a gente vai conversando. Lembre-se de me seguir nas redes sociais, porque sempre tem uma coisinha legal para você lá. Tá bom? Use com moderação. Valeu!